Olá, seguidores da Psi, boa noite. Boas. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Primeira live da Psi de 2024. Os outros ser tudo bem-vindo. Nós esperar um bocadinho para pessoas batem entrar. Antes de mais, me tenho que confessar, esse live fica fazendo nem um pouco nervosa e Cabo Verde fazendo. Então, queria parabenizar a nossa seleção por mais uma vitória extremamente importante. Parabéns, seleção de Cabo Verde. Esse live fica por nada nervosa, Cabo Verde estava de pombo, coração quase para sair pela boca. Mas que bom a nossa vitória, mais uma. Vamos ficar bastante satisfeita. Darlene, seja bem-vinda. Bruno, bem-vindo. Caia, bem-vinda. Obrigada pela presença sempre de vós tudo ali. Hoje não está ali para bem falar de um tema importantíssimo, extremamente importante, que é o Setembro Amarelo, juntamente, não é, com a campanha Janeiro Branco, uma grande responsabilidade, digamos assim, né? Porque juntar as duas grandes campanhas é de grande responsabilidade. Bom, antes de mais, para quem já está ali, queria pedir besote, que é para besote enviar esse live para 5 pessoas. 5 pessoas que besote cresceu, 5 pessoas que besote amar, 5 pessoas que é importante para besote. Besote enviar esse live. Porque estes 3 lives que nós temos a fazer durante estes 3 dias é lives que salvam vidas. Então, é informação e conhecimento sobre um tema, um assunto muito sensível que merece ser falado sem tabu, de forma a desconstruir o estigma que ele tem à volta. Então, dos outros partilhar esse live. Mas 5 pessoas. Dos outros trazer 5 pessoas para esse live. Que é para a informação poder espalhar, ser partilhado para mais pessoas. Ok? Bom. Seja bem-vinda, Mileida. Vamos começar a ter muita gente de ali. Sandro, Danilda, Stefani, sejam bem-vindos. Nunca te puder todos, mas aqueles que te batem entrar, te bate te chamar os outros pelo nome. Para você dar como te olhar os outros ali. Dijas, bem-vinda. Tatiana, bem-vinda. Obrigada pela presença. Muito bem, gente. Olha, nós também começar a falar sobre Setembro Amarelo e a origem dessa grande campanha. Falando também, nós passar um pouco para falar de Janeiro Branco e depois nós tem seguir com o tema, não é? Suicídio e outros temas que nós também abordar durante esta live. É um live, moda como está a dizer sempre, lives que salvam vidas por causa da informação que nós também passar ali. Setembro Amarelo é uma campanha que tem vindo a trabalhar há uns anos atrás. Daisy, seja bem-vinda! É uma campanha que me tem vindo a trabalhar há uns anos atrás. Já me tem alguns projetos feitos. Quem depois quiser pode olhar na página. Vídeos que me tem gravado, uma pessoa que te colabora a mim, abraçando esta causa. Então, de alguma forma, já me tem vindo a trabalhar e me tem alguns anos de pesquisa sobre esta campanha e sobre a prevenção do suicídio. Por que conjuntar as duas grandes campanhas, não é? Janeiro Branco, não te falar da prevenção de saúde mental, mas, modo como te dizer sempre, falar de prevenção de saúde mental não te falar automaticamente de prevenção do suicídio. Porque Janeiro Branco te cria uma cultura
de trazer mais uma cultura de saúde mental, de mostrar-nos a importância de não cuidar de nós mesmos, em termos da nossa saúde emocional, psicológica, mas depois, se nunca cuidar, é claro que não tem graves consequências, tá? Então, é importante não trabalhar essas duas campanhas em conjunto. Não é à toa que nos escolhi uma frase que é o importante, é que te junta realmente as duas campanhas, tanto Setembro Amarelo como Janeiro Branco, que é quem cuida da mente, cuida da vida. Ou seja, essa frase está a fazer todo o sentido quando não te falar de Janeiro Branco e Setembro Amarelo. Marley, bem-vindo! Dercy, bem-vinda! Vou-te guardar as live. Olha, não temos ainda tudo para te lives guardado na página, ok? Mas, modo como te dizer sempre, nunca te prometer, mas não estou fazendo tudo sim para as 3 lives bem ficar guardado, principalmente para pessoas que consegui assistir, tá bem? Zilene, seja bem-vinda. Obrigada para pessoas que te batem entrar. Muito bem, então não bem realmente dar início à nossa live, modo como está a dizer, eu escolhi a frase quem cuida da mente, cuida da vida, exatamente porque essa frase está a fazer todo o sentido quando eu te falar das 2 campanhas, ok? Modo como dizer, Janeiro Branco está a trazer uma cultura de saúde mental, mostrar-nos a importância de cuidar, e Setembro Amarelo de falar da prevenção do suicídio, mas no Janeiro Branco, que não está a criar toda a grande prevenção, porque se nunca cuidar realmente da vida, da mente, mas não te cuidar da nossa vida, ok? Então essa frase é exatamente uma frase que faz todo o sentido aqui. Depois, é importante não bem falar, gente, da origem de Setembro Amarelo, porque eu vejo não te falar de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, mas nunca saber realmente como é que tudo isso aconteceu, maneira que esse movimento ele foi criado. Ediplia, bem-vindo! Maneira que esse movimento foi criado. Então, é tão importante não bem falar da origem, onde é que tudo aconteceu. Infelizmente, é claro que essa campanha, esse movimento todo aconteceu por morte de suicídio de alguém, não é? E essa história é importante pessoas saberem exatamente porquê, porque foi lá que todo esse boom de Setembro Amarelo aconteceu e ele praticamente espalhar tanto para o país Estados Unidos, que foi onde que iniciar, mas para o mundo inteiro, ok? E foi um movimento realmente muito profundo e que fazia esse despertar para a prevenção do suicídio. Então, em 1994, nos Estados Unidos, um jovem que era caracterizado por ser personalidade muito carinhoso, muito habilidoso, é importante não saber disso, principalmente pela área da mecânica, ele reformular todo o carro dele e ele pintá-lo de amarelo. E nesse mesmo período, basicamente, em setembro de 1994, ele morreu por suicídio, não é? Teve morte por suicídio. Então, o que aconteceu? Desse movimento, não é? Porque ele era um rapaz muito querido, o nome dele é Mike M. Para quem quiser depois fazer pesquisa mais profunda, poder fazer pesquisa e encontrar a história do Mike M. Ele morreu por suicídio e no seu funeral, familiares, amigos, distribui para muitas pessoas cartõezinhos amarelos, com laços amarelos, onde estava a passar mensagens, moda, por exemplo, se vou precisar de ajuda, frases que estava a chamar pessoas a atenção à causa. E desde esse movimento que aconteceu exatamente no funeral do Mike M., desde esse dia, muitas pessoas começaram a pedir ajuda através destes cartões amarelos, com laços amarelos. E foi, consequentemente, por causa dessa história, que surgiu nos Estados Unidos, em 1994, o grande boom sobre a prevenção do suicídio. Depois, obviamente, isso bate a espalhar para o mundo inteiro e depois, em 2015, só em 2015 realmente,
que Setembro Amarelo, a campanha em si, surgiu no Brasil, mas não é que desde 1994 já começou um movimento de prevenção ao suicídio. Na 2003, o OMS instituiu data mundial, vamos dizer assim, de prevenção ao suicídio, que é 10 de setembro. Então, depois também da OMS ter instituído essa data, é claro que agora a prevenção do suicídio passa a ser mais falote. E Setembro Amarelo bem nesse sentido. Trazer a nós consciência, consciencializar-nos e derrubar estigmas e tabus à volta desse tema, tá bem? Pessoal, é importante também bata falar sobre o assunto. Se alguém tiver perguntas, pode deixar livremente, mas também saber que é um tema muito sensível, então se alguém quiser deixar mensagem na direct e depois me responder, não há problema nenhum, ok? Você pode deixar à vontade nesta live, até porque é live para tirar dúvidas, ok? Você pode à vontade. Tem muita gente ainda chegando. Larissa, seja bem-vinda. Bom, é importante saber que durante muito tempo, lá está, falar de suicídio foi um grande e ainda é um grande tabu. E eu vejo pessoas têm muita, mas muita dificuldade em tocar no assunto. Mas, como está a dizer sempre, antes de falar de suicídio, não precisa saber o que é o suicídio, ok? O suicídio, por definição, é um ato executado pelo próprio indivíduo, onde é que a intenção, né, de forma intencional, é a finalidade de tirar a própria vida, né, por termo à própria vida. Mas o que é que está a acontecer com essa definição? Depois de muito estudo, de muita pesquisa, de pessoas a investigar sobre esse fenómeno do suicídio, psicólogos, psiquiatras, toda a comunidade que é envolvida com a causa, não também olhar que o suicídio ele é muito complexo, ele é multifatorial e que dá para não definir só dessa forma. Porque se nós espiar, vai muito mais além. Tem muito mais a saber sobre o suicídio do que meramente essa definição. Então, hoje em dia, não saber que o suicídio, ele é a forma que as pessoas têm de encontrar quando está perante uma dor muito profunda, está perante uma dor imensurável, um sofrimento insuportável. E aí, muitas vezes, não estou como única saída esse caminho, tá bem? Então, é para não entender que não é só, não é essa definição em si, que é um ato executado pelo próprio indivíduo, cuja finalidade é poder ter a sua vida. Eu ia com mais profundidade, o objetivo não é a morte. O objetivo é matar a dor. Ok? É matar uma dor profunda, moda que vamos dizer, é matar uma dor imensurável, uma dor insuportável, tá bem? Muitas pessoas, durante o seu tempo, entenderam o suicídio como estigma e tabu e preconceito e tudo aquilo que te bloqueia, não é? Aquilo que te cria barreira. E muito a falar do suicídio exatamente para quebrar estigmas, para quebrar barreiras. Por quê? Porque as barreiras que tudo criou por causa desse estigma, que as pessoas têm acesso a informações credíveis, fidedignos e principalmente que as pessoas têm acesso à ajuda. Porque quando não tem estigma à volta, ele te prejudica a busca por ajuda. Então, é tão importante não ter acesso a informações de qualidade e que têm conhecimento científico e que te fazem nós realmente salvar vidas através disso. Estigma à volta de suicídio, e é importante dizer que o Setembro Amarelo é campanha, mas em termos mundial, vamos dizer assim, é a maior campanha anti-estigma do mundo. Exatamente porque não te falar de um tema
muito sensível. Então, Setembro Amarelo é considerado aquela campanha que é maior em termos mundial relacionado com o anti-estigma, para derrubar tabus e preconceitos e estereótipos também que tem à volta do suicídio, desse assunto, né, o suicídio. Bom, nota que nos episódios é tão importante trabalhar o estigma por causa de atrapalhar, de bloquear acesso à informação que pessoas merecem ter, porque não estudo, merecem ter acesso à informação, ok? Para não poder prevenir, porque o suicídio, gente, só é prevenido de forma assim, juntos, de mãos dadas. É nem à toa que tem um frase que me gosta de que é juntos somos mais fortes, porque ele é um problema de saúde pública. Não estude tem um papel fundamental na sua prevenção. Então, sendo um problema de saúde pública, não estude de mãos dadas, não tem um papel ali. Não estude é fundamental em salvar vidas, ok? Kaiser, seja bem-vindo, que bom te ver. Eddie, também, seja bem-vindo. Muito é que muita gente te bate entrar. Infelizmente nunca te puder todos, mas que te bate entrar assim por último, te bate conseguir. Oi, Abzote. Sejam bem-vindos para quem que te entrar agora. Obrigada pela presença. Quando não te falar de estigma, continuando, só para Abzote pensar junto a mim, talvez o quanto é 60% de todas pessoas que já morrer por suicídio nunca buscar ajuda de um profissional de saúde ao longo de sua vida. Esse é um dado que te preocupa. Até agora, os dados que não tem. Não imaginar que por ano cerca de 700 mil pessoas a morrer por suicídio. O OMS nos últimos anos tem falado de 800, 1 milhão. Por quê? Porque é casos que é notificado. Porque muitos casos e já não é notificado. Então não está naquela estimativa de casos que é notificado. Porque muitos escaem. Então, imaginar que por ano está acontecendo hoje 1 milhão de suicídio em todo o mundo. Então, não pensar em 60% dessas pessoas nunca buscar ajuda ao longo de sua vida. E tchau de vez é porque? Por causa do estigma. Por causa do preconceito. Então, Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo exatamente por isso. Porque ele está ali para derrubar cada vez mais preconceitos, estereótipos que está à volta dessa temática. Ok? Seja bem-vindo, Rivan, Edimara. Que bom, Tito, é tanta gente ali. Tanta gente, obrigada pela presença. Obrigada mesmo, estou a ficar contente, né? Não é absoluto tudo ali. Pessoas que estão à busca de informação, isso é muito bom. Até porque essas lives, o conteúdo que está ali, salvam vidas. Porque nós tudo, mas tem conhecimento sobre essa temática para não poder, em algum momento, ter algum preparo. Pelo menos para passar alguma informação a alguém que precisar. Porque Setembro Amarelo é uma campanha de todos nós. Porque nós tudo, infelizmente, na vida, teve conhecimento de algum caso, não é? De alguém que teve morte por suicídio. Então, é tão importante trabalhar isso em conjunto, tá bem? Bom, gente, tua vida já foi perdida, não é? Por causa do estigma. Na tua cultura, até a data de hoje, suicídio é como um ato de pecado, um ato de fraqueza. Ao contrário, em outras culturas, ele é olhado como um ato de heroísmo, uma honra. Ou seja, tudo isso de acabar por fazer com que o sofrimento de pessoas que ser valorizado.
porque não tem que estigma à volta. Então, tinha gente que tu esses sofrimento a ser valorizado. E quando não tem estigma, mais difícil é pessoas pedir ajuda. Então, por isso que não está quebrar barreiras, falando do suicídio corretamente, com responsabilidade, para exatamente quebrar estigmas e preconceitos que tem à volta desse tema. Quando eu te falar de estigma, quando eu te falar de preconceitos, quando eu te falar de estereótipos, não te vai logo direcionar-te para mitos. Porque é importante não saber que tudo estes estereótipos que criou, desse estigma toda à volta, ele também, principalmente, de grandes mitos é que está a surgir à volta de temáticas como o suicídio. Então, não tenho falado de alguns mitos ali, porque acho que é importante não falar ali sobre mitos é que tem à volta do suicídio que tinha gente, infelizmente, até ainda está a acreditar. Então, é importante falar sobre mitos. O que é mito dentro desta temática? Primeiro mito. Para quem já ouviu esse mito ali, escreve-me ali no comentário. Já me ouviu. Porque com certeza muita gente já ouviu esse mito ali. Primeiro mito. Quem está ameaçar suicidar, que está a suicidar nada. Quem já ouviu esse mito ali? Quem está a fazer ameaça, quem está a dizer que ele está a suicidar, que te suicida nada. Quem já ouviu esse mito ali, chame ali no comentário. Já me ouvi esse mito. Ou eu, apenas eu. Porque os maiores mitos é que tem dentro dessa temática. Uma pessoa que está a suicidar, quer te dizer, quer também sentar-te a dizer que ele está a suicidar. Ou seja, quem te dizer que ele está a suicidar ou ele está a ameaçar suicídio, ele quer te suicidar nada. Pois é, gente. Nessa temática ali, nesse assunto, e sim, o suicídio, a campanha Setembro Amarelo, não tem uma política que é não pecar pelo excesso e não pela falta. Tudo é válido. Tudo é válido. Até porque, na maior parte das vezes, nunca se vê o que está passando dentro daquela pessoa. O porquê o referimento ao suicídio. E principalmente nunca te conseguiu olhar muitas vezes, logo à partida, a vulnerabilidade que esta pessoa está para essa temática. Ok? Então, é importante dar atenção a tudo. Tudo. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, é mito quando a pessoa está a dizer ou a ameaçar suicidar, nada de suicidar nada. Ok? É mito. Porque não tem provas de muitas pessoas que deram avisos, porque isto acaba por ser avisos, e depois esteve morto por suicídio. Ok? Segundo mito, não se deve falar do suicídio. Então, nunca estaria ali, não é? Estaria ali. Por quê? Por que esse mito surgiu, gente? Porque na maior parte das vezes, tinha gente que fala do suicídio, fala de forma errada, fala de forma equivocada. E nós também olhar isso mais à frente nesse live. E o que falar desse assunto, e sim, dessa sensibilidade que ele tem, pode implicar na vida de pessoas. Modo como dizer há bocadinho, nunca saber vulnerabilidade do outro. Então, quando não te falar sem conhecimento, sem responsabilidade, não te podes estar por pessoas em risco. Então, por isso que esse mito surgiu que nunca deve falar do suicídio. Porque, claro, se não te falar de forma equivocada, passando informações erradas, não podes estar por pessoas em risco. Mas, se não falar de forma correta, responsável, tendo conhecimento do assunto, não te salva vidas. Não te preveni. Janete, seja bem-vinda. Que bom ter-te aqui. Janas. Tito é algumas pessoas te entrar. Silas, seja bem-vindo. Tito é algumas pessoas te entrar, modo como dizer, nunca te poder salvar-vos tudo, porque às vezes muita gente vai te entrar, mas que te ficar ali no fim tu conseguir dar-vos um bem-vindo. Boa noite, bem-vindo. Obrigada pela presença. Então, mal como está a dizer, é mito dizer
que nunca poder falar do suicídio. Mas como não tem falado desse mito ali sim, com mais destaque mais à frente, então é só para você saber que é mito, ok? É uma diferenciação no como abordar o tema. Depois, quem sobrevive a uma tentativa já que torna a tentar. Gente, isto é um grande mito. Até porque, só para você ter uma noção, uma pessoa que tem uma tentativa de suicídio, naquele primeiro ano, ok? Após, vamos dizer assim, naquele espaçamento de um ano após a tentativa, ele é considerado uma pessoa de risco. Então, que não te influenciar para estes tipos de mitos de sim, que a gente muitas vezes dá a atenção merecida que esse tema precisar. É mito pensar que alguém que já tentar suicídio, que de voltar a tentar. Ele é mito. Outro mito. Não há como prevenir o suicídio. Não há como prever. Não há como prevenir, desculpe, não há como prevenir. O que me está bem dizer é, nunca tem como prever um suicídio. Mas como prevenir suicídio, tem sim. Não tem todo um trabalho que não tem feito, não tem desenvolvido até agora de prevenção ao suicídio. E lá em casa, dos outros também deve saber que os outros têm um papel importante nessa prevenção. Esse não é um trabalho só de nós, psicólogos, psiquiatras, toda a comunidade de saúde mental. Não. É um trabalho de mãos dadas de todos nós. Então, que tem como prevenir um suicídio é mito. Nunca tem como prever. Mas prevenção há. Ok? Depois, o suicídio é um ato impulsivo. Na maior parte das vezes, quem se suicidar, está a fazer aquele ato no impulso. É mito, gente. Não vos deixou atenção com isso, porque é mito. Muitas pessoas que morrer por suicídio, eles planeam o suicídio. Ok? Então não vos dê atenção quando não te falar dessas informações ali, sem nenhum conhecimento, tá bem? Outro mito é que o suicida é fraco, é egoísta, não é? Isso leva a gente para a questão dos transtornos mentais, moda, por exemplo, a depressão, que está a falar, a depressão é para fracos, a depressão é frescura. Esses tipos, né, de mitos ali sim em torno dos transtornos mentais e, consequentemente, também no suicídio, de criar barreira para pessoas buscar ajuda. Porque, como é óbvio, ninguém quer crescer olhado como fraco, como egoísta. Então, o sofrimento cada vez mais é mais profundo porque não de vivenciá-lo sozinhos, sem busca de apoio. Então, é mito dizer que o suicida é fraco ou é egoísta. Um outro grande mito, esse é um grande mito realmente, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, pessoas inteligentes, esca de suicidar. Não precisa entender que o suicídio pode, gente, o suicídio que te escolher A, B ou C. Transtornos mentais que te escolher A, B ou C. Todos nós, como seres humanos, não tem predisposição. Uns mais do que outros por vários fatores, é verdade. Mas que não pensar que o suicídio é só de pessoas de uma classe A ou de uma classe B. Porque é um grande mito pensar que alguém inteligente, rico ou bem-sucedido que poder suicidar. Isso, para vos dar tantos mitos que tem, não é, à volta deste tema. É mito. Suicídio, infelizmente, pode abarcar qualquer um de nós. Qualquer um. Porque tem um outro mito que também logo a seguir, que é suicídio de acontecer com os outros, não comigo ou com a minha família. É sobre isso. É sobre pensar que qualquer um de nós pode. E não que isso é sobre o outro. É mito pensar isso. É um grande mito sobre o suicídio, tá bem? E depois,
Esse também com certeza vos ouviu. Quem já ouviu pode dizer eu nos comentários. Quem está tentar o suicídio quer chamar a atenção. Com certeza. Muitos dos outros que têm ali, de certeza já ouvi esse mito assim. Quem está tentar suicídio, ele quer chamar a atenção. Muitas vezes, quando tu vê esses tipos de mitos assim, sozinha, tu começar a te elaborar e questionar. Essa pessoa tem um sofrimento tão profundo, tão doloroso, que ele está tentar suicídio é para te chamar a boa atenção. Às vezes não tem que fazer certas perguntas, não é? Porque não é só sobre chamar a atenção. Não tem que pensar que tem muita coisa, não é, por detrás disso. Então é mito pensar que alguém está a tentar suicídio para te chamar a atenção. Tá bem? Modo como dizer os outros, nesse tema ali sim, muito preferi sempre pecar pelo excesso do que pela falta. E por fim, para terminar essa parte dos mitos, quem pensa em suicidar-se sempre tem a intenção de morrer e nunca precisava fazer nada. Tipo, ele que está a aceitar ajuda, nunca precisava fazer nada. Que mito, gente, que mito. Modo como dizer ali no início de live, não. Durante muito tempo, a definição de suicídio era ali. Um ato feito pelo próprio indivíduo, onde o objetivo é por ter uma vida, isso, ali. Mas hoje não saber que, modo como dizer, suicídio é complexo, ele é multifatorial, ele tem tanta coisa à volta, que ele deve ser mais profundo do que só isso. Então, é matar uma dor que pessoas tentam carregar todos os dias e que muitos de nós nunca conseguiram olhar. Então é sobre isso. É sobre estender a mão, sim, e dar ajuda, e dar apoio, e dar suporte. Porque se alguém pensar em suicídio, não quer dizer que já tem mais nada a fazer. Tem muito que se faça. Ok? Agora não tenho gana, talvez naquele parte desse live onde é que realmente não estava com muita vontade de falar mais outro. Acho que toda essa live é aquela parte que mais me queria falar mais outro. Porque se não espiar a forma como o suicídio tem vindo a ser abordado é algo que me tira o sono. Gente, tem que falar assim abertamente. A forma como teu iote pessoas tratar esse assunto tem-me tirado sono. Porque talvez não é pessoas sem nenhuma bagagem de falar de temas como este. E bota ficar alarmado. É um alarme. Por quê? Porque é um tema tão sensível, um bocado cansado de repetir, que não precisa ter cuidado na hora de abordar o assunto. Primeiro, vos outros pensavam a mim. De certeza já vos ouvi aquele mito como dizer que nunca poder falar de suicídio, né? Por quê? Porque se não falar de suicídio, não te instigar pessoas, de alguma forma, não te induzir pessoas a traços vida. Mas isto, mal como dizer vos outros, é um mito, mas no sentido quando não te falar de suicídio com responsabilidade, com sensibilidade, com empatia, com conhecimento. Porque de forma errada, realmente não te põe pessoas em risco, porque não quer saber da vulnerabilidade do outro. Então, abordar esse tema, primeiramente, não tem que começar a espiar aqui espaços que não deve ter em conta para abordar esse tema. Nem chegar a falar sobre suicídio. Porque muitas vezes nunca se vê qual é o risco, onde é que a pessoa está colocada em termos de risco. Por isso, não tem que ter realmente cuidado com este tema. Por que falar de forma errada do suicídio, de forma equivocada, te levar as pessoas a ficar em risco, para pessoas que já têm risco ou que já têm vulnerabilidade? Por quê? Porque talvez
Quando não te falar de forma errada, não quer te saber realmente o que passar para a pessoa, não te passar aquela pessoa uma informação que pode levá-la a não acesso, por exemplo, de uma informação que pode levar a alguém, a um profissional, e que te ajudá-la. Então, para falar de suicídio, não tem que ter conhecimento para começar a trabalhar lá no início, quando não está a estabelecer a conversa para falar de suicídio, não tem que apresentar primeiro mesmo, é a forma de reduzir os riscos. Ou seja, promovendo a saúde mental. Então, entenda-vos outro. 4 passos. Esperar-vos a trazer papel e caneta para as lives. Hein? A partir de agora, lives da Psi, vou trazer papel e caneta. Porque também trazer-vos outro conteúdo importante de vários temas. E muito importante vos fazer a anotação disso. É mesmo importante. Primeiro passo, gente. Falar que empatia. Uma condição que não precisa desenvolver muito quando não está a abordar temas do tipo. Não tem que falar cuidado e que empatia. Porque muitas pessoas que até têm atenção àquilo que estou a falar mediante esse tema. Então, não falar com cuidado, principalmente para ter um cuidado das informações que não te vai passar. Esse é o primeiro passo. Falar com cuidado, empatia, fazer atenção às informações que você vai passar. Porque conhecimento é responsabilidade, gente. Se não te conhecer, não te falar. Se nunca tem conhecimento, é melhor calar. Ok? Nesse primeiro passo, não começar a falar de promoção de saúde mental, não começar a falar de importância de cuidar de nós mente, e ali te bateu de encontro a janeiro branco, não é? É que te trazer toda essa cultura de saúde mental para não cuidar de nós, da nossa saúde emocional e psicológica. Então, primeiro passo é esse ali. Segundo passo, demonstrar sempre que suicídio pode ser prevenido. Isso leva a gente também a um mito que já não falar. Por que como te dizer isso? Por quê? Porque o suicídio pode ser prevenido, mas nunca tem como prevê-lo. É lá que está a grande diferença. Nunca tem como prever no sentido de como, quando, onde. Ok? Como, quando, onde alguém te suicidar. Isso nunca tem como prever. Mas não tem ações que não te poder fazer para prevenção. Então, o segundo passo é mostrar que suicídio pode ser prevenido. Tá bem? Passando informações corretas, te mostrar onde é que não poder buscar ajuda. Tudo isso é prevenção. Terceiro passo, fundamental apresentar fatores de proteção para o suicídio, que é um dos temas de live de manhã. Só para lembrar-vos outros que é 3 lives. Hoje, 29, amanhã 30 e quarta-feira 31. 3 lives com trabalhar, gente. Está cheio de conteúdos mesmo para não bem abordar durante 1 hora de live aqui. Porque é importante. As lives era para ser feito em setembro. Mas como na altura não tive que tomar férias, tudo aquilo, decidi organizar realmente. E talvez em setembro não estava a fazer uma live só, né? Com algum convidado, mas me tive de reformular realmente essas lives e o tanto de conteúdo que era possível passar, e foi nisso que decidi fazer 3 lives seguidas, que é para não falar sobre esse tema. Então amanhã também não tem uma outra live com outras informações importantes e fatores de proteção está lá, ok? Não tem que passar a conhecer os fatores de proteção para o suicídio. E por que é fundamental abordar estes fatores? Porque estes fatores de proteção te dão que estes fatores de risco diminuem. E tudo é feito pensado, mal como está a dizer. No suicídio não deve pensar, principalmente nesse sentido antes de agir, porque tudo tem que ter uma linhagem. Não te falar de fatores de proteção, porque ele tem tendência em diminuir esses fatores de risco. Tá bem?
E o quarto passo é divulgar onde é que a pessoa poder vai buscar ajuda. Porque é tão importante não espiar onde é que a pessoa poder vai espiar ajuda. Mostrar que existe tratamento, mostrar a existência de tratamento, mostrar a ajuda disponível. Se não seguir estes 4 passos ali sim, não te iniciar, ok? De falar de suicídio corretamente. Tá bem? Ele é um início de como falar do suicídio corretamente. Depois, nós também falar de um aspecto que nunca saber qual é que é o vosso, mas para perceber esse assunto ali sim, que é o último assunto da live, que é agora com as redes sociais. Agora que não tem, por exemplo, e é importante falar sobre isso porque acho que te chegar um momento que não tem que começar a desconstruir realmente coisas que te criou daqui nas redes sociais. Temas moda suicídio é temas de caráter complexo, moda como dizer multifatorial, tem várias questões à volta. Então, como é que não também nas redes sociais falar deste tema especificamente, muitas vezes de forma banal? E nunca se vê se abusou dali em casa, já abusou de olhar situações do tipo, mas mim, como psicóloga, sim, já me deparar que muitas pessoas falando deste tema, moda como dizer, abusou, te traz um sono, porque é complexo, muito complexo, é delicado. Então, com as redes sociais, hoje em dia, nós vamos falar um pouco do suicídio ligado, não é, às redes sociais e essa forma toda que as pessoas tentam lidar hoje em dia com esse tema aqui nas redes sociais. Não precisas de maior responsabilidade, principalmente agora que não tem acesso rápido à notícia, a informação propaga rapidamente aqui nas redes sociais e te ouves sem nenhuma responsabilidade. Pessoas te só a postar sobre temas do tipo. E muito é importante não falar sobre isso. Não é à toa que nesta live, essa primeira live, dizer, como está de bem abordar a forma de falar sobre esse tema. Porque é ali que te começar tudo. Maneira de não te falar dele, que poder mudar os cenários. E por que é importante não ter atenção na forma que não está abordar suicídio, gente? Porque tem um efeito de propagação muito grande. Isso é cientificamente provado, tem estudos acerca desse efeito. De que quando o suicídio é mal falado, principalmente, ok? É mal noticiado, está a falar dele sem nenhuma responsabilidade, tem um chamado efeito de propagação, ou seja, pessoas de suicidar de uma vez, ok? Através de um caso, por exemplo. Quando este caso, também, por exemplo, para a mídia, ele é tratado de forma equivocada, não tem que ter muita atenção com isso. Porque, eu te repetir sempre, não casbei a vulnerabilidade de cada um. Então, olha, grinha assim com as redes sociais, se não espiar, moda cá me dizer, notícia de espalhar bem rápido. Então, antes de não noticiar um post, antes de não falar sobre esse tema, mesmo, gente, isso vale até para televisão, para rádio, jornais, tudo. Porque às tantas, tudo comunicação social tem um peso nas informações que este passar. Então, é tão importante nós, como pessoas individuais, mas também o coletivo, saber de como elaborar notícias, como falar disso. Então, o primeiro passo é entender que talvez suicídio pode haver notícia. Ok? Principalmente em casos onde que a pessoa que morreu por suicídio era uma figura pública, alguém muito conhecido, um famoso, enfim, uma celebridade, pessoas que são muito públicas. Normalmente o suicídio acaba por virar notícia. Também tem outras circunstâncias onde é que o suicídio deverá notícia, por exemplo, quando o suicídio é precedido de um crime, quando, por exemplo, ele é visto como o suicídio também é um ato terrorista, enfim, tem várias situações que não tem atenção, que
que tem, né? É que o suicídio pode virar notícia. O caso em si, é melhor dizendo, o caso pode virar notícia. E o que está acontecendo? Pessoas, hoje em dia, com esta pressa de ser os primeiros a postar, os primeiros a dar a notícia, os primeiros a estar ali com a notícia assim, né? Os primeiros, porque todo mundo quer ser o primeiro, então eles querem passar por aquele processo de filtro, que é pequenas perguntas, gente, que não deve fazer antes de pensar em colocar o assunto, ok? Assim, exposto, tanto nas redes sociais como nos jornais, televisão, enfim. Que é, primeira pergunta que nós devemos fazer nós mesmos é: que impacto essa informação, como também passar, como tem que colocar ali, também tem na comunidade, nas famílias, na família, por exemplo, da pessoa em si que talvez que morreu por suicídio, ok? Que suicidou-se. Ou então, que impacto isso também tem para as pessoas que têm risco? Muitas vezes sempre não tem que passar por um filtro antes de falar desse tema. Moda camisinha, torna a repetir, é negro nunca tem que falar. Não tem que falar de forma correta, com o objetivo de salvar vidas. Então é sobre isso. É passar por um processo de filtro, ok? E olhar o que é essa notícia, de que forma essa notícia pode impactar os outros. Tá bem? É ali que não tem que começar. E fazer muita atenção, principalmente com essa condição que todo mundo hoje em dia quer fazer notícia, todo mundo hoje em dia quer falar sobre assuntos que tu vejas que já tem conhecimento, gente. Não fazer atenção com isso. Tá bem? Primeiro passo para quem quer falar do suicídio, por exemplo, olha, posts no Instagram, jornal, televisão. Primeiro passo para quem quer falar sobre o suicídio. Que não, gente, jamais, olha, isso me está a dizer para os outros, jamais mesmo, que não colocar a história daquele suicídio como manchete, que não contar e recontar inúmeras vezes aquele caso em específico, que não postar vídeos, fotos, cartas de despedida, porque muitos casos foram tratados nessa linhagem. Principalmente casos de suicídio que tornar mediático de alguma forma, e foi nessa linha que este foi tratado. Não deve nunca fazer publicações sobre tipo detalhado de lugar que ocorreu o suicídio, o método que a pessoa cometeu o suicídio. As coisas ali nunca não deve colocar. É importante não proteger as pessoas que têm risco, que pode ser qualquer um de nós. Então, na hora de noticiar, é tão importante fazer atenção nesses cômodos, sim, neste tipo de aspectos, sim. Isso é fundamental, gente. E me voltar a repetir, que colocar o caso em si, que falar e recontar diversas vezes este caso, que oferecer informações de detalhes em termos de como essa pessoa suicidou, o método, nada disso. Porque é isso de colocar pessoas em risco. E não saber que hoje em dia com as redes sociais, vídeos, fotos, tudo isso, infelizmente, circula. E a propagação é devastosa. Seguindo, não deveu ter cuidado também com títulos. Títulos que a gente usa quando está a falar de suicídio. Ou então, vamos dizer, linguagem. Linguagem quando está a abordar o tema suicídio. Não deve ter atenção à linguagem. Porque, de alguma forma, se, por exemplo, na jornal, as manchetes, né? O que é que vou usar lá? Um tipo de linguagem talvez sensacionalista, etc. Não tem que ter atenção à linguagem, à forma que não te comunicar isso. Então tem alguns termos que nunca deve usar quando não te falar de suicídio. E também te abusou desde ali. Porque não precisa saber disso. E não precisa saber o porquê que nunca pode usar.
porque tem todo um estudo por trás disso. E não te falar desse efeito de propagação mais um pouquinho à frente, para você entender porque que eu te falar tudo isso. Nunca deve usar termos moda suicídio bem-sucedido ou tentativa falhada de suicídio. Já me diga é isso. Já me diga é. Mas é onde que alguém tentar suicídio e colocar lá tentativa de suicídio falhado. Imaginem. É um tipo de termo usado. Porque quando eu te põe uma frase desde assim, tentativa de suicídio falhado, em moda-se, então a morte era o desejado, né? Nós deixou atenção à forma de comunicar, a linguagem, quando eu te falar desse tema. Depois também, que usar jamais, gente, jamais mesmo, tem vários termos, vamos tentar trazer só 2 exemplos, para não alongar muito mais. Jamais usar cometeu o suicídio. Muita gente, olha, ainda está a preparar esta live, é uma data mesmo de notícias, enfim, onde é que muitas pessoas te falam nesse sentido, combateu o suicídio. Por que nunca deve usar combater o suicídio? Porque combater, deixa eu ver se levar a gente a pensar, por exemplo, em crimes, combater. Estou a fazer essa associação. Isso depende da interpretação, é claro, mas é termos que nunca deve usar quando não te falar do suicídio, tá bem? Por causa da associação e a interpretação que pessoas podem fazer disto. Mas não poder usar suicídio, tentativa de suicídio e morte por suicídio. Estes 3 termos, sim, não poder usar. Ok? Gente, se tiver alguma dúvida, se eu quiser fazer alguma pergunta, vou poder pôr à vontade. E moda como dizer no início de live também, se alguém tiver alguma dúvida que ele deve perguntar, ele pode balar na direct também, porque é um assunto, não é? Onde é que talvez pessoas podem fazer perguntas, mas talvez de forma mais confidencial. Vou pôr à vontade, ok? Estes 3 dias de live é principalmente para abrir espaço, para não falar sobre esse assunto. Então, se pessoas tiverem dúvida e que quiser perguntar ali, mas quiser perguntar na direct depois de live, que não tem nenhum problema, ok? É importante não ter atenção na hora de falar de suicídio para não que romantizar, não bem dar continuidade, para não que romantizar o suicídio, ok? Porque muitas vezes não acaba por romantizá-lo, por normalizá-lo. Então, na forma de comunicar, de falar, a linguagem que não tem que usar à volta do suicídio, não deve fazer atenção sobre isso, porque não acabar por fazer essa romantização e muitas vezes normalizar também esse assunto. E depois, que apresentar, gente, porque isso acho que é importantíssimo ser falado, que muitas pessoas, eu vejo em notícias que já teve acesso, botam pessoas falar do suicídio até como se ele fosse a última alternativa. Não, quando não te falar do suicídio, a última coisa realmente não deve fazer é pôr o suicídio como alternativa a alguma adversidade, a algum momento difícil na vida das pessoas. Então, não dê atenção a mais esse item de sim. Tá bem? E, por fim, gente, que atribuir culpa e nem espiar culpados quando te ocorrer um suicídio. Modo como dizer, não ser empáticos, não tem cuidado. Por que me está a dizer isso? Porque de alguma forma, se não espiar pessoas que inclusive não te acaba por te chamar de sobreviventes do suicídio, que quem é? É as pessoas que ficaram. A família, os amigos, os colegas de trabalho, os conhecidos, enfim. As pessoas que te ficar após o suicídio de alguém, estas pessoas já estão a viver praticamente numa bolha de questionamento, num sofrimento profundo, tendo várias questões ao longo da vida, tendo uma certa culpabilização, porque muita gente é que está bem para a terapia, principalmente
com histórico na família de pessoas que morreram por suicídio, isto traz mais uma certa culpabilização. Então, na hora de falar do suicídio, não fazer atenção na questão de distribuir culpa às pessoas. Porque muitas vezes se abusou de ouvir, mas não já que te debruçar sobre essa área, não acaba por ouvir muito disso. Um exemplo claro que me pode dar de ali é, por exemplo, alguém de ter morte por suicídio e este começar a buscar onde é que teve alguma situação. Ele divorciar. Ele se a mulher largá-la. Ele está cheio de problemas financeiros. Ele teve problema com a filha, com o marido. Ok, às tantas quando não dá conta, não te atribui, de certa forma, uma condição de culpa. Não te identificar ali culpados. Isso é outra chamada de atenção. Porque muitas pessoas estão a vivenciar, de certa forma, essa atribuição de culpa. Os outros, talvez, ao falar do suicídio de forma irresponsável, ao notificar, de alguma forma, né, notícias sobre o suicídio, te cometer. Tá bem? Esse é um erro grave que muita gente está a cometer. Tá bem? É importante não perceber que não tem formas de virar tudo isso que nunca pode em coisas que não pode. E a nota chegar na reta final da live, então não aproveitar e não anotar isso que não pode fazer. Gente, quando não está a falar de suicídio, o que não pode fazer? Não pode oferecer informação e que está a ajudar a salvar vidas. Vou poder dizer, como? Como, Marla? Ok, não bem. Se vou querer noticiar, se vou querer falar sobre o suicídio, se vou querer fazer algum post aqui nas redes sociais sobre o suicídio, se vou querer trabalhar essa temática, ou mesmo se vou querer passar informação para alguém sobre o suicídio, buscar histórias de sucesso, gente. Por exemplo, não tem vários casos de pessoas que tentaram suicídio, mas hoje é que vivem qualidade de vida. Porque na hora certa, no momento certo, esteve o tratamento adequado. E hoje em dia, está a viver com qualidade de vida. Não podemos fazer pesquisa sobre transtornos mentais, já que ele é um daqueles fatores. Não poder fazer investigação, não poder entrevistar profissionais de saúde mental. É que te bater uma visão tão individualista desse tema. Porque o que é que te aconteceu? Já ouvês uma coisa que me tem notado nos últimos tempos. É que já ouvês pessoas a falar sobre temáticas de modo suicídio, te dá opinião. O que estou chá. E, gente, nesse tipo de tema ali, sim, não quero te falar de forma individual o que não estou chá. Não dá para pesquisa, não dá para estudo. Porque não te falar de bem mais supremo que nós tudo tem. Vida. Então isso, é sobre isso, gente. É sobre fazer atenção na forma que não te tratar as notícias e o falar sobre esse tema. Ok? Então, entrevistar profissionais de saúde mental é maravilhoso, é ótimo. Porque você tem acesso a conhecimento. Tá bem? Também não poder falar, não poder divulgar que os sinais de alerta, que os fatores de proteção que te dá pessoas. Não poder divulgar onde é que tem campanhas de prevenção. Não poder divulgar linhas é que tem também para pessoas ligar, é que te salva vidas, é que te dá pessoas naquele exato momento que eles precisar, que é um momento de risco, de crise. Não poder falar de mitos e verdades sobre o suicídio. Tudo isso é tanta coisa que não poder fazer exatamente para prevenir. E não para fazer o efeito propagação. E agora, nós chegamos na reta final da nossa live, nunca te alongar muito, exatamente para a live ficar mais ou menos no espaço de 1 hora. E ele que não estou que o efeito propagação está a ocorrer quando? Quando é que esse efeito, de modo de efeito propagação está a ocorrer? Durante muito tempo, gente, casos de suicídio foi falado de forma equivocada. Essa é uma grande preocupação que me tem e que me está a trabalhar
até hoje, eu tenho trabalhado para todo tempo, mesmo de minha vida, sobre isso, bater nessa tecla de como trabalhar, de como elaborar uma notícia, de como falar sobre esse tema, de como prestar suporte sobre isso, por causa desse efeito de propagação que tem e que te levar a mitos, moda não que deve falar do suicídio, sendo que falar sobre o suicídio de forma correta salva vidas. Então ele moda-se, ele é uma interligação que não te luta contra. Por que o efeito de propagação acontece? Por que está a dizer que nunca deve falar sobre o suicídio? Exatamente porque quando nota falar de tudo que já aspectos, já me colocar aqui na live, tem aumento de casos de suicídio. E me tem dar um exemplo ali. De 2020, teve um caso de um ator que morreu por suicídio. E esse caso torna tão mediático, como é tanta notícia, a forma como eles fazem aquele caso, torna, eles divulgar lugar que essa pessoa morreu por suicídio, o método, enfim, foi realmente trabalhada essa notícia da forma mais irresponsável e equivocada possível. E o que aconteceu? Meses seguintes, muitas pessoas suicidar pelo mesmo método que esta pessoa. Muitos espiam a forma de suicidar de forma parecida a ele. Ou seja, é o efeito de propagação que quando, muitas vezes, não te falar de forma equivocada com o suicídio, acontece. Não precisamos ter atenção exatamente nesse aspecto que muita gente quer levar em conta. O suicídio, nunca deve falar dele de forma equivocada exatamente por causa disso, do efeito de propagação. Também teve um outro caso, que virou mediático, onde foi exatamente um daqueles casos, acho que perceber também que teve muita mídia em termos do suicídio e que também foi da mesma forma que eles trabalharam. Esse foi mais ou menos, acho que foi no mundo do futebol, se nunca tem erro, no mundo do desporto. E eles fazer daquele caso tanta mídia, nas redes sociais, enfim, aquele caso, gente, muitos jovens, praticamente não poder dizer, morrer exatamente pelo mesmo método. Ou seja, existe este efeito de propagação no suicídio. Não que poder ignorá-lo, ele é até estudado. Mas tudo isso de começar exatamente na prevenção e na forma de abordar o tema, na forma de falar do tema, na forma de colocar o tema como notícia. Então, é sobre isso, gente. Essa primeira live é para te chamar a atenção, principalmente sobre como abordar este assunto. Essa primeira live, hoje, o que eu queria passar para tudo quem já acompanha essa live e que possivelmente poder ver, assistir depois, é como não poder abordar de forma responsável e correta o assunto suicídio. Porque abordando de forma correta, não te prevenir, não te salvar vidas. E a não é que abordando de forma equivocada e irresponsável, não te tem um efeito por detrás, que não te perdeu o controle muitas vezes sobre isso. Por quê? Porque nunca saber da vulnerabilidade de cada um. Ok? Muito bem, gente. Tchau a agradecer para tudo quem acompanha a live desde o início, para pessoas que batem entrar. Tchau que agradecer. Obrigada pela vossa presença. As lives, de modo como dizer, também durar durante 3 dias. Hoje, amanhã e na quarta-feira ainda tem temas que nós também trabalhar muito importantes. Amanhã nós temos que trabalhar fatores de risco,
fatores de proteção, sinais de alerta, não te falar sobre transtornos mentais, não bem li, bem tomar informação, bem aprender, bem tomar conhecimento, porque conhecimento, gente, é tudo o que não tem e que não te consegui dar para pessoas em momentos que eu vejo que as poderes estar em risco, ok? Modo como dizer os outros, nunca te saber quem está na estado de vulnerabilidade, mas também está a auxiliar-nos a criar um olhar, a despertar um olhar sobre, mais atento, um olhar mais atento para essa causa e para as pessoas à nossa volta, tá bem? Então, obrigada pela sua presença. Até amanhã. Então, esperar-vos na mesma hora para não bem falar sobre mais e mais temáticas que tem dentro do assunto suicídio. Obrigada pela sua presença. Obrigada e até a próxima.